Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista e anfitriã deste podcast. Olá, eu sou Juliana Saúde Barreto, atriz, diretora de teatro e também anfitriã desse podcast. Aqui nós conversamos sobre um tanto de trem para ir tecendo uma borda ao redor disso que chamamos de saúde mental. Um tema tão amplo que envolve desde o que temos de mais íntimo até o que compartilhamos nesse planeta e nesse tempo. Como escreveu o cientista contemporâneo Carl Sagan, ele disse: diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Nessa temporada do Vida Louca Mente Sã, nós vamos refletir sobre a nossa época, nosso Zeitgeist, o espírito do nosso tempo. Como amamos, como adoecemos, como trabalhamos, o que estamos fazendo com o planeta que habitamos. E como a psicanálise tem respondido a esse tempo. No divã, o espaço privilegiado de escuta, e na polis, uma vez que o inconsciente se produz a partir do laço social. Ele se produz na relação do sujeito com o outro. E para usar só mais um argumento para essa temporada, eu vou citar um outro célebre contemporâneo, que é o psicanalista Jacques Lacan. Deve renunciar à prática da psicanálise quem não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Essa ideia é linda e instigante, né? Mas o que é possível de se alcançar no horizonte? Bem-vindo à 4ª temporada do Vida Louca Mente Sã. Ju? Para abrir essa 4ª temporada com chave de ouro, é um prazer, uma honra recebê-lo aqui, o professor Carlos Roberto Dravin. Ele é psicólogo, doutor em filosofia pela UFMG, professor titular da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, né? E um pesquisador desse pensamento filosófico contemporâneo, né? Dessa teoria crítica da sociedade, que tem como objeto as estruturas sociais, políticas e culturais. Então, eu queria começar, assim, a gente falando um pouco, você contar como que foi essa passagem da psicologia para a filosofia, como que foi essa trajetória. Bom, Rebeca, Juliana, é um prazer estar aqui, é uma oportunidade, não é, de falar também, porque o pouco conhecimento que a gente vai adquirindo e vai acumulando, ele não tem outra função senão a transmissão, senão a colocação desse conhecimento, embora pouco, socialmente, partilhando socialmente. A minha trajetória foi a seguinte: eu formei em psicologia e logo no 5º ano de psicologia, com o bacharelado, eu comecei a dar aula numa faculdade do interior. Era uma faculdade ainda muito simples, muito modesta, mas isso me instigou em direção à vida acadêmica. Logo depois, eu fui chamado a lecionar na FUMEC, no curso de psicologia da FUMEC, uma disciplina para a qual eu não estava minimamente preparado, que é a psicologia da personalidade. O estudo das teorias da personalidade me levaram a perguntar pela fundamentação, pela justificação daquelas teorias. E aí, a partir disso, eu fui fazendo uma espécie de transição para a filosofia, onde eu encontrava elementos de embasamento para as teorias da personalidade. Embasamento de que tipo? Em primeiro lugar, perguntando sobre a cientificidade dessas teorias, ou seja, sobre suas bases epistemológicas, né, da filosofia da ciência. E depois, também, sobre qual que seria, né, o objeto, aí entre aspas, dessas teorias. Esse objeto é o homem. Então, seria o embasamento antropológico das teorias psicológicas, das teorias da personalidade. E depois, quais as consequências humanas dessas teorias, que é a questão ética, porque a ética tem a ver com os objetivos, com a finalidade da vida. Então, a partir, digamos assim, desse tripé, o tripé epistemológico, sobre a cientificidade, a base antropológica, a pergunta o que é o homem, e sobre a finalidade, o fim objetivo do humano, que é a questão ética, eu comecei a estudar filosofia,
formei em filosofia e depois, né, de ter formado em filosofia, continuei lecionando, fui professor no departamento de filosofia da UFMG, é que eu encontrei a psicanálise. Eu não encontrei a psicanálise como estudante de psicologia, eu encontrei a psicanálise depois, né, a partir da minha análise pessoal. Desculpa te interromper, que eu escutei Não, um vídeo, quiser. você contando, que perguntou pela psicanálise na psicologia, né, na graduação, e te disseram isso, né? Não, psicanálise é na filosofia, não tem uma história assim? Tem sim. Psicanálise não é aqui, não. Não, tem sim, porque na época em que eu estudei, né, épocas jurássicas muito antigas, né? Que sorte a sua. Na verdade, a psicanálise ainda não era hegemônica no campo, por exemplo, clínico. Tá. Né? Na verdade, havia apenas uma instituição psicanalítica em Belo Horizonte, né, que era uma instituição assim bastante fechada, poucas pessoas tinham acesso porque era uma formação extremamente cara. Não havia ainda o impacto do movimento lacaniano em Belo Horizonte. Então, poucos estudantes de psicologia se dedicavam e iam para a psicanálise. Eu perguntei a um professor, ele falou, não, aqui nós fazemos ciência, não literatura. Né? Literatura é outro lugar, é outro departamento. Aqui é ciência. Né? Porque ele era um professor de psicologia experimental. Né? E eu estava chegando e não sabia de nada. Né? Então, foi isso. Então, eu descobri a psicanálise muito depois que eu descobri a psicanálise. Então, essa, em síntese, que é a minha trajetória. Bacana. Eu atualmente leciono antropologia filosófica e temas de filosofia contemporânea na pós-graduação. Depois que eu me aposentei da UFMG, do Departamento de Psicologia, eu entrei na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, que é uma faculdade que, embora ela não seja uma faculdade pública, uma instituição pública, ela tem uma opção muito marcada pela pesquisa, tem uma biblioteca extraordinária, porque ela não tem fins lucrativos. Sim. E lá tem um espaço realmente maravilhoso de pesquisa, de reflexão, de partilha, digamos, da diversidade dos saberes, lá na Faculdade de Filosofia, onde já estou 10 anos. Pois é, a gente então traz essa temporada com esse tema do que é contemporâneo, né? E aí eu queria trazer essa pergunta, professor, se a gente pudesse dar um nome, qual que seria o nome desse tempo agora? Né? Eu fiquei brincando que é Apocalipse, fim do mundo, socorro, Deus, pós-modernidade, assim, como que a gente localizaria, como que a gente nomearia esse tempo, né, essa contemporaneidade hoje? Olha, tem um autor que vai dizer que esses termos, esses que você, Juliana, acabou de mencionar, né, modernidade, pós-modernidade, contemporâneo, que forma um verdadeiro cipoal semântico. Essa é a expressão que ele usa. Porque todos esses termos, na verdade, têm muitas significações, são termos polissêmicos. Eu posso não dizer o que é, mas dizer como eu vejo a partir de algumas leituras. Eu, do ponto de vista cronológico, eu diria o seguinte, né, que todos os livros, todos os manuais de história que os jovens estudam ainda, né, no curso, no ensino médio e tudo, eles estabelecem determinadas datas para início da época moderna. Então, a gente fala, por exemplo, né, a queda de Constantinopla em 1453, né, ou a descoberta da América. Né, não importa muito as datas, mas iniciaria alguns marcos cronológicos que iniciariam um período que ia se demarcando, se diferenciando da época anterior. É no contexto desse esforço de diferenciação, porque toda época ela reflete um pouco sobre ela mesma, então, nesse esforço de demarcação, de diferenciação, ela chama o que vem anteriormente, de medieval, época medieval. E se afirma, bom, agora nós somos modernos, é a época moderna. Mas eu não diria, pelo menos é a minha opinião,
que isso seria a modernidade. É a época moderna em que existem muitas transformações, né, transformações econômicas, né, que os historiadores conhecem muito bem, né, o início do processo de urbanização, né, a ruptura da hegemonia da Igreja Católica na Europa, né, a descoberta da América, enfim, a difusão maior do conhecimento com a imprensa, etc. Mas isso vai levar a uma crise no final do século. Isso vai ser na passagem do século XV para o século XVI. Né? Vamos pegar 1500, essa passagem. No final do século XVI, há uma grande crise nessa cultura moderna nascente. Essa crise ela tem várias origens, mas uma dessas origens são as guerras de religião. Né? Com as guerras de religião, vai surgindo uma consciência que as diversas religiões, então, se combatendo na Europa, elas não poderiam ser a fonte da paz social de uma Europa fatigada, exaurida por essas guerras no século XVII. Né? Então, guerras que tiveram como palco, sobretudo, a Alemanha. Né? Ainda não existia o Estado, a nação propriamente da Alemanha, mas ali naquela região, chamada a Guerra dos 30 Anos. Então vai surgindo uma consciência nova, que um historiador, Paul Lazar, vai chamar de a crise da consciência europeia. Se não é a religião que vai sustentar, digamos, a paz, que vai sustentar, portanto, a civilização, o que poderia sustentar? A razão. Sim. E aí começa um período que vai desaguar no chamado iluminismo, a ilustração, sobretudo na segunda metade do século XVIII. Sim. Aí, quando surgem esses grandes ideais, digamos assim, ideais que são polarizados, né, essa constelação de valores em torno da ideal de razão, é isso que nós chamamos de iluminismo. Por que iluminismo? Porque supostamente a razão traria uma luz que iria, digamos assim, iluminar o mundo e afastar as trevas. Que trevas? Da superstição, da intolerância, da ignorância. Então aparecem valores como, por exemplo, a educação universal, valores como, por exemplo, uma ordem constitucional, não mais absolutista. Aí, isso que eu chamo de modernidade, que é a modernidade que a gente poderia chamar de modernidade clássica. Se a gente quisesse um marco temporal, cronológico, a gente poderia colocar a Revolução Francesa, 1789, né? A independência americana, 1776. Ou seja, nos últimos 25 anos do século XVIII. Só que a modernidade não é um bloco monolítico. Ela não é uma modernidade. A modernidade tem esses ideais, essa constelação de valores, de ideias em torno da razão. Mas essa modernidade ela traz uma contradição interna. Por isso, né, os autores da chamada Escola de Frankfurt chama de dialética da modernização, dialética da modernidade, dialética no sentido de contradição. Há uma contradição no coração da modernidade. Essa contradição poderia ser caracterizada brevemente da seguinte maneira. De um lado, é a modernização social e, de outro lado, a modernização cultural. Eu não quero falar muito mais, né? Mas demais. É fantástico. Né? Eu acho que podia falar mais um pouquinho. Fala mais sobre isso. E aí, a teoria crítica também, né? De aproveitando essa fase da Escola de Frankfurt para falar só um pouquinho. Aí eu vou falar daqui a pouquinho, então, da teoria crítica. Tá? Que ótimo, tá. Então, por que é contradição? Porque a modernização social é a racionalização da vida social. O que é a racionalização da vida social? Né? Por exemplo, né? A industrialização, né, a técnica, né, a contabilidade, novos mecanismos de administração. E o que essa racionalização da vida social produz? Homogeneização, uniformidade. Qualquer pessoa hoje sabe disso. Né? Você
vai chegar num banco, por exemplo, né? O banco tem determinadas regras, né? Ou nem precisa de falar em banco. Você pega um celular, você pega um computador, você não pode chegar e falar, não, cada um usa o computador como quer, em termos formais, em termos técnicos. Você tem uma tecla, está lá, delete, e serve para isso. Né? Então, é uniformizante. Isso é modernização social. A modernização cultural vai numa direção diferente. É na direção daquilo que o grande sociólogo alemão Max Weber chama de diferenciação das esferas de valor. Ou seja, ao invés de termos uma visão única do mundo, nós temos diversas visões, diversas esferas de valor. Então, isso vai levando não à uniformização, à homogeneização, mas à heterogeneidade, diferenciação, diversidade, né? A diversidade de escolhas, que depois vai se desdobrar na diversidade de grandes regiões de saber. A gente fala aqui a ética, aqui o direito, aqui a economia, né? E essa diversidade só faz crescer, vai crescendo cada vez mais. Então, existe uma contradição, uma tensão, um conflito entre a uniformização da modernização social e a diferenciação da modernização cultural. E isso que vai aparecer em diversas formas, né? É claro que isso não é igualzinho em todos os lugares, em diversas formas, diversas regiões, diversos países, dependendo do ponto de desenvolvimento desse processo de modernização. Não é? Bem, essa dialética, no entanto, ela não é algo simplesmente bonito, que passa na história das ideias. Né? Ela se faz mesmo, se nós quisermos, carne e sangue, porque ela vira, inclusive, guerras, né? Conflitos que, no caso, né, esses conflitos no início do século XX, né, eles vão levar, né, a chamada Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, que é a Guerra de 1914. Por isso, um historiador como Eric Hobsbawm, por exemplo, ele vai falar há um longo século XIX, que é o que nós estamos chamando de modernidade clássica. Vamos pegar um marco cronológico, 1789, Revolução Francesa, 1914, a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, seria, digamos assim, um século de 125 anos ou 130 anos. Seria o longo século XIX, que nós chamamos de modernidade clássica. Com a eclosão da guerra, né, então se inicia o século XX. E Hobsbawm vai chamar isso de o curto século XX, que teria começado em 1914 e terminado em 1989 ou 91. Que seria um século de apenas 75 anos, que é um ciclo imenso de catástrofes. Né? A Primeira Guerra, logo depois, né, nós temos, né, a terrível epidemia, né, da chamada gripe espanhola, a Revolução Russa, a Guerra Civil na Rússia, depois a ascensão dos totalitarismos, do fascismo na Itália, e vai, né, digamos assim, de catástrofe em catástrofe até desaguar na chamada Segunda Guerra Mundial. Portanto, é nesse contexto, e aí, Rebeca, é nesse contexto, mais ou menos 1920, da mesma forma que na passagem para a modernidade, que eu falei das guerras de religião, que o palco foi aquela região da Europa Central, ali da Alemanha, o palco dessa nova transição, digamos assim, do modernidade clássica, para uma outra modernidade no século XXI, também foi a Alemanha. Por isso que aí aparecem vários filósofos, pensadores, colocando a pergunta, bem, mas não era a razão que é o guia da civilização, que é iluminar, não é, a humanidade como uma só, como uma humanidade única? Por que teve essa guerra, esse morticínio, e um morticínio potencializado pela técnica?
Aí que aparece a chamada Escola de Frankfurt, né? A teoria crítica da sociedade, né? Por exemplo, um pensador de grande envergadura, controverso, mas de grande envergadura, como Heidegger, por exemplo, né? Que ele vai escrever Ser e Tempo e vai publicá-lo em 1927, em que ele vai fazer essa pergunta final, né? O que é isso? O que é essa modernidade? O que é essa civilização? Essa civilização, ela é uma forma de esquecimento e não apenas de avanço, de progresso, mas é uma forma de esquecimento. De esquecimento. Isso está me lembrando também o questionamento do Freud, né? O Freud extasiado diante da guerra e da barbárie, né? E colocando essa questão da civilização mesmo como uma tentativa de conter um bárbaro mesmo, né? Que no final das contas a gente o que está ali, né? Debaixo de todas essas camadas civilizatórias é esse homem capaz desses horrores, né? Dessas atrocidades. Isso é muito interessante porque quando eu estava falando de modernidade clássica, o que vai acontecer? Eu vou voltar para Freud ainda, não esqueci não. Não, claro. O que vai acontecer? Com essa primeira, né? Era a Grande Guerra, depois veio a Segunda, essa passou a ser a primeira. Passa-se para uma época que já não crê tanto mais nesses ideais iluministas, nesses ideais de progresso, ciência, educação, né? E isso vai se chamar de modernidade tardia por alguns autores. Modernidade tardia. Quer dizer, é modernidade, mas é uma modernidade um pouco desencantada. Ela está desencantada dos seus ideais, desencantada daquela ideia de que a razão ela só faz progredir e ela vai levando a humanidade para um horizonte de liberdade, de emancipação. Por isso é chamado modernidade tardia. Mas e Freud? Aí é o seguinte, como eu falei, todo esse processo da dialética da modernidade é um processo que vai encontrar manifestações diferentes em diferentes configurações culturais, né, e linguísticas. Olha, Freud, ele nasceu em 1856, em Viena. Mas o que acontece em Viena? O que aconteceu em Viena foi o seguinte, esse iluminismo, essa ilustração, no final do século XVIII, ela não entra logo na Áustria, né, que era o Império Austro-Húngaro. Ela não entra logo. Por quê? Ela avança muito na Inglaterra. A Inglaterra era o país mais avançado, mais industrializado, na Holanda, né, na França, teve a Revolução Francesa. Mas o Império Austro-Húngaro tinha uma dinastia, a dinastia dos Habsburgos, que era uma dinastia tradicionalíssima, né? Então, houve, pela aristocracia, pela monarquia, de caráter de tipo absolutista dos Habsburgos, uma espécie de barreira à entrada desses novos ares que nós chamamos de iluminismo. Bem, a monarquia, ou se nós quisermos, o establishment, né, as classes dominantes, né, na Áustria, seguraram enquanto puderam. Com o imperador, que era um imperador bastante flexível, é claro, um imperador com pretensões absolutistas, perto de outros absolutistas, que foi o Francisco José, né, que foi casado com a célebre Cícine, Elizabeth da Baviera. Bem, só que ele não conseguiu sustentar mais a situação. Houve uma derrota militar do Império e aí ele não conseguiu mais fazer a barragem e aí vem uma modernização. Essa modernização que ela entra como uma modernização tardia no Império Austro-Húngaro. Portanto, as contradições da modernidade, elas vêm à tona com muito mais clareza na chamada modernidade vienense. Ora, uma das vertentes que eu falei dessa modernização, né,
a ordem constitucional, ela reconhece a cidadania, não é? A cidadania são todos iguais perante a lei. Isso vai acontecer em Viena tardiamente. Dos efeitos é que os judeus passam a ter direitos que antes não tinham. Né? Como não cristãos, numa monarquia que estava em profunda aliança com a Igreja Católica, não tinha lugar para os judeus. Eles são reconhecidos. Ora, a família de Freud, que veio, né, da parte oriental do Império, chega lá e passa a gozar dessa cidadania. O pai de Freud, Jacob Freud, ele amava, né, o chamado gabinete burguês. O gabinete burguês era o gabinete que estava representando essa modernização, concedendo cidadania, concedendo os direitos aos judeus. Né? Então, Freud foi educado, digamos assim, era uma família de tradição judaica e ele absorveu essa cultura da judeidade, mas ele era um iluminista, ele era um ilustrado. Né? Portanto, ele era um defensor da razão, da ciência, da educação, de todos esses ideais iluministas, porque ele foi criado aí. Né? O pai do Freud, o Jacob, tinha um retrato do ministério, do gabinete, né? Chamado gabinete burguês, né? que era representante dessa modernização iluminista. Bem, aí é o seguinte, Freud era um gênio, então ele é formado na Escola de Medicina de Viena, que era um bastião, né, do iluminismo, né? Os professores dele eram cultuadores da ciência, né? Freud muito cedo aprende a teoria da evolução, que vai ser uma marca profunda em todo o pensamento freudiano, em toda a trajetória de Freud, teoria da evolução. Né? Ele teve um professor logo no início da medicina, Karl Klaus, que era um defensor do evolucionismo. Ernst Brücker, ele deu o nome para o filho dele de Ernst, em homenagem ao professor dele de fisiologia, de anatomia, que era Ernst Brücker. Então, ele foi formado assim. Mas quando ele vai para a clínica, ele vai para a clínica porque ele não pôde fazer carreira acadêmica científica. Né? Não havia espaço para ele. Né? Como hoje acontece tanto, né? Pessoas às vezes têm aquela vocação acadêmica, faz 1, 2, 3 concursos, não consegue. Né? Então, ele foi para a clínica. Na clínica, ele foi praticar não a medicina científica, porque a clínica médica, né, ainda muito incipiente, né, no campo, vamos dizer assim, para qual ele foi, era a psiquiatria, era o, vamos dizer assim, o asilo, né, que aí era praticada a psiquiatria. Ele não era psiquiatra, a vocação dele era a neurociência. Ele não pôde praticar neurociência, só era laboratorial, né? Ele foi um pesquisador de laboratório, né? Ele foi para a clínica, ele não tinha elementos, então ele foi escutar. Que sorte a nossa. Né? Foi escutar. E o que ele vai escutar? O outro lado da moeda, exatamente a dialética da modernidade, o sofrimento psíquico, né? Tudo aquilo que não aparecia. E aí esse saber também, né, passa pro lugar desse outro, né, do que era paciente, né? O médico antes detinha esse saber, esse poder, esse conhecimento, e o Freud então inverte isso, traz então para esse outro lugar. Olha, eu quero te ouvir, né? Você agora que fala, né? Isso né? Porque ele passa do lugar de quem detém a técnica, de quem detém a tecnociência, porque ele não tinha muito como enfrentar, né? Então ele até tenta, através da hipnose e tudo, mas ele acaba sendo um pouco destituído desse lugar, né? Então ele tem que escutar. E escutando, ele ouve o outro lado. Né? Ele ouve o outro lado da modernidade. E isso depois torna-se patente na própria vida política. Né? Porque o que vai acontecer? Vai acontecer aqueles ideais de regime constitucional, de liberdade, de direitos humanos, né? Vai ter uma contraposição a isso por parte de quem? Não da antiga aristocracia, não do imperador. Né? A
própria população vienense vai eleger um antissemita como prefeito de Viena. Né? O imperador não quis nomear. Falou, não vou nomear. Teve que nomear, porque era uma exigência popular. Então, o que Freud vê? O que Freud vê? Aí vem o traço da genialidade. Né? Ele não só escuta o outro lado do ponto de vista, digamos assim, do sofrimento psíquico, né, no nível da privacidade, mas ele começa a ver na cena política, né, o enlouquecimento, que era o próprio povo que pedia Você o autoritarismo. Quase como se a gente estivesse vivendo um tempo agora de uma reedição não disso. É? Assim, Então, né? Muitas coisas muito que essa vão se conversa, repetindo, assim, né? E quando você dizia também desses marcos, eu fico pensando que a gente vive hoje também num tempo pós-pandêmico e que isso é uma marca, né, na vida, no pensamento, enfim, né, essa relação também com isso aqui, né, que a gente falou outro dia, assim, como que a inteligência artificial, como que esse tempo hoje também vai fazendo esse caldeirão aí, né? Quando você ia falando, eu fico pensando como que o tempo hoje, né? Como que a gente hoje também vive várias coisas como se fosse uma reedição, assim, também. Queria te ouvir nesse tempo mais para cá, assim, mais próximo da gente. Juliana, acontece, né, que isso que eu estou falando é apenas um esforço, né, que às vezes eu falava com os meus alunos, né, quando eu dei aula, por exemplo, na especialização, né, eu dei uma aula na especialização de teoria psicanalítica, e que às vezes eu via, né, por parte de alguns alunos, a ideia de que Freud era um gênio, e eu acho que ele era mesmo, mas que a genialidade se consistia de uma originalidade absoluta, como se ele tivesse, digamos assim, arrancado dele mesmo, como um mágico tirando um coelho de uma cartola, né, a psicanálise. Né? O que faz o gênio não é isso, o que faz o gênio é a capacidade que ele tem de recolher ideias, conceitos, teorias, experiências, e através disso diagnosticar o próprio tempo. Fazer o diagnóstico do próprio tempo. É esse que é o gênio. Né? É como se fosse uma antena sensível para captar, digamos assim, aquilo que está acontecendo no próprio tempo. É como se enxergar no escuro, né? Assim, alguma coisa, porque a gente está nessa... Por isso que eu fiz essa brincadeira aqui com o que o Lacan fala, né? Alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época, gente, mas é a nossa época, né? A gente totalmente imerso nessa subjetividade. Então, é um esforço mesmo, né? Para a gente conseguir ainda fazer alguma crítica em relação a isso, né? Ao nosso próprio tempo. O que a gente consegue alcançar? Quais são esses gênios desse tempo agora, né? Assim, também, das pessoas que conseguem... fazer isso que você disse. É claro que não é todo dia que nasce um Freud, né? Assim, claro, não então é. eu acho que a gente podia chegar então isso aí. Quem é que são esses gênios hoje? Assim, eu fiquei também, né, dividindo assim com a Rebeca quando a gente pensava esse episódio, assim, quem são essas pessoas hoje também que apontam que faz essa tradução, isso que você acabou de dizer, né, assim. O Freud continua fazendo, né? Até o próprio Gilson Iannini mesmo, a gente estava falando dessa edição, né, da Autêntica, tem no texto lá da edição do Mal-Estar na Civilização, que ele coloca isso, né, na verdade o mal-estar lê o nosso tempo e continua lendo, né? Sim. É impossível a gente compreender sem estar ali com essa referência, né, que é do Freud. Mas qual seria a pergunta, o mal-estar, assim, né? A pergunta hoje, né? Qual seria a pergunta hoje? Quem são os colegas dele? Quem está nessa hoje? A gente conversou antes, né, Carlos, e pensando, por exemplo, a partir do Agamben, né, que é desse filósofo contemporâneo italiano, né, e o que ele traz isso, sobre o que é o contemporâneo, né, o que é esse entrever, né, isso que a gente como é que é o nome disso? Enxerga um pouco assim, não mais isso, mas ainda não isso também. O que é isso aí que a gente está, que é o nosso tempo, a nossa época? Em primeiro lugar, falando do Freud, né, se a psicanálise ela é uma forma também de diagnosticar o próprio tempo, e o próprio tempo não é nada abstrato, o próprio tempo é
inclusive, os processos de subjetivação que ele encontra. Sim. Né? Se a psicanálise nasce, brota daí, né? Imaginar que aquilo se fixou de uma vez por todas, né? A meu ver, profundamente anti-freudiano, porque Freud, apesar dos problemas que ele teve na institucionalização da psicanálise, a gente tem que entender isso no contexto, né, das controvérsias e tudo, mas Freud, às vezes, ele terminava um texto dizendo, não está claro, né, não sei, não estou entendendo. Né? Ele foi interrogado uma vez sobre castração, ele falou, eu disse isso? Não me lembro. Né? Ele tinha uma inquietação, por isso que a obra dele não é um conjunto dogmático de textos que a gente joga um incenso e fala, né, aqui, né, que está a revelação. Não é isso. Quando ele abre mão, não acredito mais na minha neurótica, né? E ele o tempo todo vai, não era bem isso que eu pensei, peraí, revi isso aqui, conversei com um colega e não é bem isso. Isso é genial. O tempo todo ele faz isso, desde o não creio mais na minha neurótica, no início da psicanálise até no final, né, da trajetória dele, não é? Bem, então, se é assim, a psicanálise ela não é um corpo dogmático. A psicanálise é, né, um saber, é um fazer em construção. Portanto, ele está sempre sendo retomado. E retomado à luz das interrogações dos nossos processos de subjetivação. Então, quando você citou, por exemplo, Lacan, né, é isso. Né? Lacan já não está mais na modernidade vienense. Ele está num lugar completamente diferente, que é a Paris, né, dos anos 30, né, que ele está vivendo outro tipo de formação. Tanto é que, outras embora, referências. Né? Freud não era psiquiatra, era um médico neurologista, vamos dizer assim, com formação científica daquela até estreita, num certo sentido. Ele é genial, mas... Né? Lacan não, Lacan tinha aquela inquietação do surrealismo, da literatura, da filosofia, da arte e tudo. Né? E eu acho que a gente não pode ficar encontrando Freud, Lacans e etc. Mas nós temos o nosso grãozinho, né, de contribuição a dar em todo esse processo. E às vezes a gente nem consiga ver, nesse tempo agora, quem que, né, que vai ter esse lugar, né? Mas eu acho que pelo menos a gente se propôs esse desafio, o que eles fizeram, né, que é ler o tempo deles também. Então, Lacan leu quem? Lacan esteve ao lado de quem ali, naquela época, né, com os estruturalistas, no surrealismo, as referências da época dele, né? Ele teve o retorno a Freud, mas ele expandiu a coisa, né? Claro. E hoje, quem é que a gente tem que ler hoje, né? Para continuar fazendo esse retorno a Lacan, retorno a Freud. Mas hoje, quem são esses pensadores, né? E pensando também nessa diversidade que você localiza quando você está falando, né, da filosofia em si, assim, quando a gente fala de pensadores, a gente pode trazer também sobre diversas, né, perspectivas, assim, né? Eu fico pensando, sei lá, no Nego Bispo, no Krenak, nas pessoas que estão aqui bem próximo, também fazendo esse diagnóstico desse tempo, apontando também algo do que nos atravessa hoje, né? Assim, não sei. Mas olha, isso, outra perspectiva, né? O retorno, ele não é, digamos assim, uma repetição estéril, né? É uma repetição, mas é diferencial. Né? Portanto, a gente pode dizer que o retorno é bom. Né? Nós não podemos abandonar, né, digamos assim, essa riqueza, esse patrimônio imenso de conhecimentos. Mas nós lemos sempre, né, com o óculos, digamos assim, com a coloração da época em que nós estamos. Portanto, nós lemos outras coisas daquilo que está escrito. Ora, Lacan morreu em 1981. Né? Então, se eu falei do pequeno século XX, 1914 a 1989, vamos dizer assim, quando Lacan morreu, esse século XX ainda não tinha propriamente terminado, pelo menos em marco cronológico. Estavam tendo os primeiros anúncios do que viria. Por que 1989? Porque foi a data da queda do Muro de Berlim. Em 91 foi o fim da União Soviética. Isso vai mudar toda a configuração geopolítica. E é muito interessante
porque aquela dialética da modernidade reaparece. Então, reaparece, por um lado, como globalização, né? Como a gente vê hoje, né? Hoje nós nos emancipamos, num certo sentido, do presencial, do local, né? Através das mídias, dos celulares e tudo. Né? Isso estava começando, Lacan não viu isso, praticamente. Né? E essa universalização, essa globalização, traz junto a diferenciação, a afirmação do multiculturalismo, de vários tipos de reivindicações, de políticas identitárias. Isso brota mais ou menos de maneira conjunta. Né? Bem, então nós temos que retornar a Freud, retornar a Lacan e, por que não, a outros grandes autores no campo da psicanálise, deixando de lado as controvérsias, brigas, opções, etc., né? Mas, como Winnicott, Bion, etc. Mas nós retornamos, digamos assim, nessa outra configuração que alguns, né, passaram a chamar de pós-moderno. O pós-moderno é quando, depois, né, de alguns anos da Segunda Guerra, tem a Segunda Guerra, então há um grande pacto social, né, na Europa, sobretudo, um estado de bem-estar social, quando, então, na década de 70, alguns autores começam a falar, não, está surgindo uma outra coisa. E aí, Jean-François Lyotard, que era um filósofo francês, escreve A Condição Pós-Moderna, se não me engano, em 1979. E alguns chamam de pós-modernidade. A minha dúvida dessa designação é porque pós-modernidade parece que a modernidade acabou, vem outra coisa. Sim. Não acabou. Está aí a técnica dominante, o capitalismo financeiro, etc. Não, a modernidade não terminou. Ao contrário, até intensificou. O que essa intensificação, que alguns chamam de hipermoderno, né? Essa intensificação, ela torna mais dramática essa dialética que eu falei da modernidade. Universalização, homogeneização, trazendo para a nossa época globalização, e, por outro lado, diferenciação, afirmação de grupos, né, reivindicações específicas, multiculturalismo. E que isso torna difícil pensar. Né? Tem um sociólogo alemão, chamado Hartmut Rosa. Ele escreveu um livro importante sobre a aceleração, né, em que ele mostra diversas dimensões da aceleração. A aceleração da técnica, a técnica sempre novidade, né? Você compra uma coisa, não, isso aí já tem outro melhor, né? Aceleração, que não até para a gente, né? Agora a melhor versão da gente mesmo, agora também querer atualizar a gente diariamente. Exatamente. Nós somos repaginados. Então, a aceleração da mudança social e dos ritmos de vida, que tornam-se vertiginosos. Então, em 2002, fizeram uma enquete na Alemanha e perguntaram adolescentes, estudantes, como é que vocês estão vendo o mundo? Teve um estudante de 17 anos que disse mais ou menos o seguinte, 2002, portanto já tem quase 25 anos, quase um quarto de século. Ele disse o seguinte, como é que eu vejo? Ele está falando, ele tinha 17 anos, está falando da faixa etária dele. Nós não temos futuro, nós não temos mais futuro. Né? Não tem futuro porque aqueles ideais da modernização declinaram. Né? Nós não temos mais futuro, por um lado. Por outro lado, nós temos mudanças vertiginosas, mudanças sem futuro. É muito interessante, né? Mudanças sem futuro. Não é assim, não, uma coisa nova que vai surgir. Não, é novo pelo novo, novo pelo novo. A gente não se pergunta mais por a gente porque a gente não tem tempo. Né? Não tem tempo. Exato, muito acelerado. E, vamos dizer, a pergunta, ela é sempre reflexiva. O tempo da reflexão não é o tempo da circulação. Da aceleração. Pensando até no tempo lógico do Lacan, a gente suprimiu, né, esse tempo de compreender. Né?
Já vai logo do instante de ver para o momento de concluir, né? Já vai reagindo emocionalmente. Agora, é muito interessante que esse rapaz fala assim, nós não temos futuro, há uma aceleração, né, cada vez maior, mas ele diz ao mesmo tempo, e as coisas estão estagnadas. Como que pode ter mudança e estagnação ao mesmo tempo? Isso é uma coisa... Né, mais do mesmo, é isso? É mais do mesmo. Mais do mesmo. Muda tudo, mas nada se transforma. Mas não transforma. E falando da teoria crítica, né, que vai justamente te perguntar isso, né, e propor uma transformação, não é essa questão? Assim? Exatamente. A teoria crítica é um pouco o que acontece quando eu falei da psicanálise, né? A teoria crítica é a reapropriação, você pode dizer retorno a Freud, a reapropriação da psicanálise à luz, não é, do tempo pós-guerra, primeiro pós-guerra, catastrófico. Então, aqueles autores, né, a pergunta deles foi a seguinte, né, depois passou a ser chamada Escola de Frankfurt, mas eram autores, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, que se reuniram num instituto chamado de pesquisa social. E qual foi a interrogação deles? A interrogação deles foi mais ou menos a seguinte: a Alemanha era um país que tinha um grande partido, digamos, de esquerda, chamado social-democrata, tinha um movimento sindical poderoso, estava vivendo uma crise econômica muito forte, teve uma crise inflacionária. Muito bem. Por que não surge, então, uma revolução socialista na Alemanha se todas as condições objetivas estão dadas, aparentemente? Essa que foi a interrogação. Ela falou, por que? Eles começaram a pensar, porque as condições objetivas não dão conta de explicar. É preciso entender os processos de subjetivação. E aí eles foram em Freud buscar, né, uma luz para entender, por exemplo, né, chamado fenômeno da servidão voluntária. Né? Não, eu quero ser oprimido. Eu quero ser oprimido. Ah, mas você está sendo oprimido? Não me vejo assim, eu quero ser oprimido. Isso é uma maneira metafórica de falar, mas é isso. Né? Então, por isso que eles buscaram em Freud, né, uma inspiração em Freud. Né? E a coisa foi piorando na Alemanha, porque quando eles começaram a pensar isso na década de 20, as coisas foram piorando até a ascensão do nazismo. Né? Eles todos foram para o exílio nos Estados Unidos depois. Eu não sabia disso, que fantástico, dessa inspiração no Freud. Foi essa inspiração em Freud, da chamada Escola de Frankfurt. Depois, né, Marcuse vai escrever um livro já muito posterior, chamado Eros e Civilização, em que ele já vai buscar essa inspiração, mas em outro contexto, que é o contexto americano, né, do chamado conformismo americano. Né? Eu acho que é essa tentativa de enxergar outra cena, né? Tem um aparente aqui, mas não explica tudo, né? Tem algo que acontece por trás. Gente, eu não sei o que a gente faz aqui, porque eu acho que eu te cortei lá no Heidegger, lá atrás. O que é esse tal do esquecimento, que eu ia estar aqui, que eu não posso esquecer de perguntar, o que é o esquecimento do Heidegger? Porque eu acho que a gente tem que ir, eu estou calculando nosso tempo aqui também, porque dá vontade de ficar aqui, fazer uma série, né, Ju? Fazer uma série de filosofia. Mudamos o tema do podcast, agora mudou tudo. Mudou tudo aqui agora. Mas para a gente chegar também, eu acho que eu queria muito também te aproveitar, Carlos, para falar sobre o dispositivo. Acho que isso é muito importante para a gente pensar o discurso do outro, na nossa época, a questão política das ideologias. Só que eu não vou me perdoar se eu não voltar para o Heidegger e para o esquecimento. Estou saindo demais da conta. Não, a questão que eu falei do Heidegger, né, é que no mesmo momento da década de 1920, né, do pós-guerra, na região cultural centro-europeia, alemã, ali naquela época emergem, né, umas correntes muito ricas de pensamento. Né? O que às vezes eu falava com os alunos, né, quando dava aula mais no campo mais ligado à psicanálise, né, antes de estigmatizar e falar isso aqui é um erro, isso aqui é uma bobagem, eu sou contra, né? Porque eu sou isso, então você é aquilo. Então, tenta usar
um tipo de abordagem que o filósofo francês Gaston Bachelard chamava de simpatia metodológica. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, mas sem falar assim, você já está errado, eu sei que você está errado, eu já tenho a Pode resposta, falar, mas você pode está falar, errado. mas está errado. Tão básico. Né? Escuta um pouco. Né? Não é para você mudar e saltar de uma coisa no ecletismo, não. Sim. É que é uma forma de aprendizado. Uhum. Né? Você aprende sempre com o outro, você aprende sempre com o outro. Né? Bom, então, nessa época, emerge a fenomenologia existencial. Ela começa antes, a fenomenologia, mas ela emerge, chega na França, por exemplo, muito forte, né? 1920, 1930, né? Tanto é que Lacan, por exemplo, teve a influência da fenomenologia existencial inicialmente, né? Como psiquiatra, né? Porque aquilo foi um ar novo que soprou numa psiquiatria ainda muito organicista, né? Bom, a reapropriação da psicanálise pela Escola de Frankfurt, né? Pela teoria crítica, não é? E um grande nome que aparece nessa época é de Heidegger. O que Heidegger vai dizer, não é? Eu repito, ele é um pensador controverso. Mas um pensador é grande, não é porque a gente gosta ou não gosta, não concorda ou não concorda. Sim. Ele é grande pelos efeitos que ele produz. É essa história dos efeitos que torna um pensador grande. Ele produz efeitos. Né? Então, Heidegger é grande porque ele produziu muitos efeitos. Ou seja, ele nos faz pensar. Ele fez várias gerações pensar. Né? Então, o que Heidegger ele vai fazer ao interrogar, né, o curso da civilização ocidental, depois da guerra, depois daquele negócio todo, ele falou assim, que esse iluminismo, a luz, né, esquece alguma coisa que desaparece, que escapa. Né? É claro que ele vai escrever uma obra que é uma das obras mais difíceis, uma obra muito difícil, que é Ser e Tempo, né? E que ele vai chamar de ser. Ele fala assim, esqueceram do ser. Né? Que ele chama esquecimento do ser. Né? O que é o esquecimento? Vamos traduzir em miúdos, então. O que é o esquecimento do ser? Né? O esquecimento do ser é o seguinte, né? O humanismo moderno, ele troniza o homem como senhor absoluto. O homem, com a razão, ilumina tudo, ilumina a natureza, domina a natureza, vai colocando tudo a seu serviço para viver plenamente a emancipação e liberdade. E Heidegger fala assim, esse humanismo esquece que, traduzindo, que o homem não é tudo, que é um ser, há um ser que não é o homem. O homem é o ente, entre outros entes. O que é ente? Esse copo, esse microfone, essa mesa, são entes. Mas é o único ente que interroga pelo ser. Ele pergunta, qual que é o ser do copo, do microfone, né? De tudo, inclusive dele mesmo. Essa interrogação ficou, digamos assim, eu vou usar uma palavra psicanalítica, então, né? Essa interrogação ficou recalcada em nome de uma espécie de progressismo, de ideia de que o homem é dono de tudo. Mas o homem não é dono do ser. Ele não é dono do ser. Né? Ele é aquele que pergunta pelo ser. Né? É pastor do ser, como diz Heidegger na Carta sobre o Humanismo. É o pastor do ser. Então, isso influenciou muito, né? No pensamento francês, né, por exemplo. Né? Então, autores que vieram na década... já no pós-guerra, né? Sartre teve uma influência de Heidegger muito grande, mas quando o Sartre ele declina, né? Ele foi famosíssimo, ele foi o filósofo mais famoso do mundo, né? Mas quando ele sai um pouco de cena, ele fica, né? Aparecem outros filósofos que também são inspirados em Heidegger, por exemplo, Michel Foucault, que você fez a referência ao dispositivo. Sim. Né? O que Michel Foucault, então, ele vai fazer, né? Michel Foucault vai dizer, e Heidegger foi uma das grandes inspirações da vida dele, Nietzsche, Heidegger. Né? E ele
ele vai dizer assim, né? No início da investigação dele, ele começa a dizer assim, né? A ciência, sim, a ciência. Mas a ciência não é assim, eu vou descobrir, através do método científico, aquilo que está ali, que é ali. A ciência, ela brota de um determinado enquadre, de uma coisa prévia. Vamos dizer que não é vista. Você vê a ciência, né? Você vê a biologia, mas você não vê os pressupostos, vamos dizer, para usar uma palavra filosófica, o a priori que está ali. Isso ele chamou de episteme. Né? Então, ele escreve arqueologia do saber, as palavras e as coisas. Foi a primeira fase. Depois, ele falou, mas o que não é visto? Sim. Nem pela minha obra que eu escrevi sobre episteme. É que as epistemes, né, elas também remetem a determinadas configurações de poder, a dispositivos de poder. Né? Então, ele começa a fazer não mais, né, a arqueologia do saber, né, que é a primeira fase da obra dele, mas a genealogia do poder, como aparecem configurações de poder. O poder disciplinar, né, e vários outros tipos de poder, né, que ele vai estudar. Então, o que é isso? É aquilo que está subjacente, aquilo que está esquecido, que está atrás. Não dito, tácito. Dito. Como, mais ou menos assim, como isso. Que tácito está aí no discurso, mas a gente não é muito dito, palpável. Não é muito palpável, assim. Mas faz efeito. Mas faz efeito. Faz efeito, aí é que está. E aí é que está. E aí que está a questão da ideologia, então, é essa conexão desse... O Foucault não quis usar a questão da ideologia, porque é tal negócio, né? Os pensadores, as obras, tudo, elas brotam de contextos polêmicos, discussões, né? Uma das funções de uma história disso é mostrar como é que se dá, né? Essas polêmicas, essas discussões. Mas Foucault, ele lastimavelmente, ele teve uma vida relativamente curta, né? Ele era uma pessoa genial, né? Também, né? A gente não deve usar tantas vezes a palavra genial, mas tem que reconhecer. Né? Alguma genialidade. Alguns gênios, perguntaram, Foucault, um deles. Talvez ele é o pensador mais influente no campo da psicologia no Brasil, é Michel Foucault. Mais influente, né? A gente fez uma pequena pesquisa no mundo acadêmico, de publicações. De longe, em primeiro lugar, é o Michel Foucault. Né? Mas, então, ele, quando publica As Palavras e as Coisas, em 1966, o mesmo ano que Lacan publica Os Escritos, né? O mesmo ano. Foi um ano impressionante, com 2 obras desse nível. Mas ele está num debate crítico ao marxismo. Né? Por quê? Porque o marxismo não é só uma ideia. Né? A União Soviética tinha invadido a Hungria em 1956, 10 anos antes. Então, houve toda uma crítica, né, à política da União Soviética muito forte. Né? E isso vai desaguar em toda aquela intelectualidade francesa. Né? Foucault, Deleuze e tantos outros. Então, ele não quis usar a ideologia, porque a ideologia é um termo muito carregado pela teoria marxista. Né? Não estou dizendo que o dispositivo e ideologia é a mesma coisa, é outra coisa diferente. Mas é por isso que ele não usa o termo ideologia e pensa com outras bases conceituais. Mas a gente pode aproximar o dispositivo do discurso do outro, na psicanálise, ou fazer alguma aproximação. Aí eu prefiro que vocês deixem essa questão para um outro entrevistado então, que seria mais competente para discorrer sobre isso. Né? Mas a gente não pode esquecer também, né, que muito do que Lacan falou, né, os 4 discursos, por exemplo, né, se não me engano, cenário 17, aquilo tinha muitas ideias que estavam ali, né? Aquilo também não brota assim,
de Lacan, né? Então, Sim. quando ele está falando no discurso do mestre, Sim. então vamos pegar, cometendo uma certa violência Vamos. hermenêutica, Vamos. né? Então, cometendo uma certa violência hermenêutica, é o seguinte, quando eu falei, por que Heidegger faz efeito? Por que Heidegger é impressionante? Quando ele fala, houve um esquecimento, eles chamam isso de esquecimento do ser, né? Aí eu falei, olha, esquecimento, né, da episteme, né, ou seja, dessa configuração em Foucault, etc. Esquecimento de quê? Esquecimento do vazio, esquecimento que a humanidade não é senhora de tudo, né? Esquecimento que o eu não é senhor na sua própria casa. Na sua própria casa, esquecimento do vazio, esquecimento da falta, né? E esse esquecimento, né, aparece, por exemplo, no discurso do mestre. Sim. Entende? Quer dizer, então a teoria dos 4 discursos tem toda essa configuração. Você pode estudar isso em Lacan, tentar estudar, pegar difícil o texto, né? Aquelas algoritmos, aquele negócio todo, aquelas, né? aquelas coisas difíceis, objeto pequeno A, etc. e tal, e vai rodando, etc. Né? O discurso do mestre é uma forma de... Sim. Né? Vamos dizer, e quando ele fala mais de gozar, isso é transposição para uma outra linguagem da mais-valia de Marx, ou seja, fazer o outro trabalhar. Você trabalha, porque eu sou inteiro, sou pleno. Você trabalha para mim. Mas como é que, vamos dizer, você quebra isso? Né? Não, você não é pleno. Né? Então, isso Lacan aprendeu com Hegel, quando ele assistiu o seminário de Kojève sobre Hegel. Então, é um pouco isso. Ai, você quer... Nossa. O que você está coçando aí? É isso, assim, não, eu tô querendo saber que dia que ele volta aqui. Não é? Pois é, eu também tô agoniada aqui, porque tem mais simplesmente Onde que a gente faz a inscrição ali? Muito pra bom, voltar. É muito incrível também pensar assim, né, como que na sua fala vai organizando também essa história mesmo, desse tempo, né, enfim. Não, nossa. E falando desse tempo, eu fiquei pensando assim, eu comecei o curso de psicologia lá em 2000, final dos anos 90, início de 2000, e terminei muito tempo depois. E eu vi 2 cursos completamente diferentes, assim, dois currículos, né, que fala assim, 2 grades. No início era muita filosofia, tinha uma base assim, filosófica, sociológica e tudo, e hoje me parece assim, um curso técnico, tá? Falei. Curso técnico. Então, assim, acho isso muito triste, porque justamente a gente não tem esse embasamento, né? Como se estrutura cada área do saber, cada opção que é feita ali, a importância desses filósofos para a construção dessa ciência. E então, assim, eu acho que é um privilégio mesmo a gente estar aqui discutindo e podendo levar essa conversa. Eu acho que quem assiste, né, quem acompanha o podcast, é a gente que está também antenado aí nessa conversa e quer saber mais, quer participar, assim, isso é fantástico. Tá bom, sei que o pessoal vai ficar feliz bom. de te ouvir aqui, mas eu não estou despedindo, porque eu acho que a gente precisava um pouquinho mais, assim, marcar essa questão do dispositivo, porque eu acho que ela vai ajudar a gente demais, assim, na continuidade da temporada. Quando a gente... Aí peguei aqui o Agamben. Vou falar que o lado A do Agamben, porque eu não sei nada, né? Peguei só uma coisinha aqui para a gente provocar a conversa, que é quando ele separa, então, né? Nos separa aí, entre viventes e dispositivos, e o sujeito é o que se dá a partir dessa relação, né? Entre seria o terceiro dois. ali, né? Da interação do vivente com esses dispositivos. Porque eu acho que isso é muito importante, porque é justamente a pergunta que a gente está fazendo. Quem é o sujeito hoje? Que pergunta que ele esse sujeito faz hoje? Como hoje? Como é que é o nome desse tempo agora? Como é que é o nome desse? Que bagaça é essa que a gente tá nela aqui tentando entender, né? Todos esses pensadores, né, eles são difíceis, eles têm várias fases, porque aquilo que nós falamos do Freud, né, que Freud, a obra dele é uma obra dinâmica, ele vai mudando, ele não era uma pessoa que fixava isso e acabou, né? Isso serve para todos esses pensadores, né? No caso aí, do Agamben, né, Agamben é um pensador que não é tão fácil de acompanhar. Ele a grande influência, talvez, as 2 grandes influências do Agamben talvez seja Heidegger
e Foucault. E Foucault, Uhum. né? Né? Uhum. Portanto, está bem dentro daquilo que a gente Que a estava gente tá falando, falando, Heidegger, é. Foucault, Uhum. etc. Sim. Né? Mas é difícil, às vezes, de compreender a obra do Agamben, porque Agamben ele não tem obra sistemática. Né? O Agamben ele é um ensaísta extremamente erudito, então ele escreve uma coisa aqui, outra coisa ali. Então, Vai a para gente... teologia também, né? Para o direito, ele tem um profundo Uhum. conhecimento jurídico, Uhum. então é muito difícil, né? E ele tem... Acabaram as minhas esperanças todas. Agora, Não, o senhor está falando que é difícil, eu mas acabei isso, mas isso é um estímulo. Isso É um estímulo é ótimo, um uma estímulo. ótima Isso forma não é de uma, ver. Isso não é só, não, vamos desistir, né? É difícil acompanhar. Ele tem o projeto mais famoso dele, que é o Homo Sacer, Uhum. mas pegar essa ideia, que é uma ideia de algo que se perdeu. O que se perdeu? O que se perdeu, e aí ele está inspirado em toda a questão da biopolítica do Michel Foucault, Uhum. né? O que se perdeu é a dimensão do viver junto. Viver junto é viver... Eu vou usar uma fórmula que não é dele, mas a viver junto é viver com e para os outros. Isso que é o viver junto, isso que é a polis, isso que é a política. Uhum. Né? Então, uma fortíssima despolitização da vida. Né? O bios politikos dos gregos, né? o homem como... O Aristóteles dizia que o homem... definiu o homem como zon logikon e zon politikon, né? Animal político e animal falante. Né? O logikon é racional, mas é até melhor falante. Né? A fala e a política, porque são duas coisas que são profundamente interligadas. E isso vai sendo dissolvido e no lugar disso aparece o que ele chama de vida nua, ou seja, Sim. essa vida biológica pura e simples. Né? Então não, mas você vê tanta gente falando em política e tal, discutindo política, mas isso não é um índice de politização. Sim. É o contrário, é todo Uhum. mundo gritando, né? É todo mundo gritando. Então a gente pode dizer que o que vai acontecer, né, com isso que depois se chama de pós-modernidade, que eu falei, né, é que esse processo de subjetivação ele é também um processo de despolitização. Tá. Né? O sujeito deixa de ser um sujeito político, é um sujeito inserido na polis. Uhum. É isso que o estudante falou. Nós Sim. não temos futuro, temos mudança. Uhum. Né? Tudo muda, tudo continua a mesma coisa. Porque para, né, haver uma mudança, né, no sentido de transformação ou de transfiguração, isso é fundamentalmente polis, isso é fundamentalmente política. Uhum. Né? Então, assim, numa rápida pincelada, seria isso Agamben, mas isso exigiria falar um pouco mais desse projeto. E são vários livros, né? São Sim. vários livros. E é difícil até localizar os livros, porque quase tudo traduzido em português. Mas são vários livros, mas que ele não produziu assim, primeiro tomo, agora Sim. segundo tomo. Não, ele escreveu uma coisa, depois escreveu outra, e foi ordenando, e aparece assim, 4-3, depois, tá. entende? É tudo assim, um pouco fragmentário. Então, para Mas reunir é isso, teria que interessante, ser... porque está pensando o próprio tempo, Uma né? marca Deve desse ser, tempo né? também. Tem essa marca e tem isso, ainda está entrevendo, né? Que é uma expressão que eu vi lá nele também, no que é o contemporâneo, né? entrevendo E mesmo. talvez, e acho que até o Byung-Chul Han, acho que é um pouco isso que ele faz também, que é isso, nas sociedades, as formas de ver, acho que tentando, assim, talvez ensaios mesmo, né? Não sei ensaios. qual que é o nome Ele disso. também Então, assim. estamos experimentando, né? É uma experimentação, essa própria ideia de uma experimentação de pensamento, né? Uhum. Que é uma ideia muito nietzschiana, né? Que é outra fonte aí, que é uma experimentação mesmo, né? Quando cobravam de Nietzsche coerência, consistência. Nem bem de Nietzsche, porque, na verdade, quando ele saiu de cena, vamos dizer, antes de morrer, né? 11 anos antes de morrer, né? Ele
não escreveu mais e ficou completamente alheio, né? Ele não reconhecia nem as próprias obras mais, mas depois se cobrava assim, né? Dos nietzschianos, coerência, ele falou, não, é uma experimentação de pensamento, eu estou experimentando para ver, né? Essa experimentação suscita, né? Interrogações, pistas, né? Possibilidades, isso que é experimentação de pensamento. Maravilhoso. Né? E quem que a gente tem que ler hoje? Tem que ler, acho, né? Para pensar aí. Quem está provocando aí essas reflexões aí no contemporâneo? A gente falou aqui, né? Do Agamben, do Byung-Chul Han. Quem mais que a gente... Krenak, né? Que a gente vai sempre trazer para a gente. Muitos. Eu não conheço na perspectiva multicultural, né? Sim. Quer dizer, a minha formação acabou sendo eurocêntrica, digamos assim, né? Eurocêntrica. Então, um autor, por exemplo, muito estimulante, né? Estou falando de autores contemporâneos que estão vivos, estão produzindo, estão escrevendo, né? É o Slavoj Žižek, por exemplo, que escreve de uma maneira impressionante, né? A produção do Žižek é uma coisa... Né? E é muito interessante porque ele faz uma leitura de Hegel com Lacan e ele é amigo de Deleuze também. Sim. Então ele conhece muita cultura pop, cinema e novelas policiais, né? E ele é muito engraçado, ele fala coisas... Não sei se vocês já chegaram a ver vídeos dele, já, né? Eu não. Eu já, mas... Ele é estranhíssimo, né? Ele é todo agitado, assim, cheio de cestros, coisas assim, né? Mas tem uma obra, algumas obras dele são obras importantes, né? Sim. Os acadêmicos, assim, mais puros, eles ficam um pouco irritados, porque ele fala de tanta coisa, passa por tanta coisa que a pessoa fica meio perdido, né? Tem o Žižek, tem Vladimir Safatli. No Brasil, o Vladimir, eu tenho uma grande admiração pelo Vladimir Safatli, né? E pelo Christian Dunker também, né? O Christian Dunker é muito presente na mídia por causa dos vídeos dele, né? O Safatli também faz, mas é menos, né? E são vários, né? Já no plano internacional tem o Marcos Gabriel, que está sendo muito traduzido, é um jovem, para filósofo é super jovem, tem uns 40 anos, poucos assim. Filósofo alemão que está escrevendo muito. Tem um livro, por exemplo, que vale a pena os psicólogos lerem, não falei nem psicanalistas, os psicólogos lerem, que chama Eu Não Sou Meu Cérebro, que é muito importante no momento, né, em que houve toda uma ascensão muito grande das neurociências, que é bem-vinda, é ótimo, nada contra, né? Mas é um livro muito interessante. Oba, porque ele resgata toda essa questão da mente, né? Então tem muitos autores e tudo, né? E tem esses grandes, que já o Agamben já é grande, Foucault já morreu e tal, né? É muita coisa. Ai, ufa, tá bom. Eu ia fazer uma pergunta, você quer perguntar? Não, eu já estou aqui assim, querendo ler tudo isso, ver as coisas pois que ele falou. O problema é esse. Quando fala do Dunker, de todos esses, me dá até uma certa agonia, que fala, meu Deus, não vai dar tempo, né? Já acabou mas a gente escolhe uma coisa, outra, vai ali, vai aqui, vai se aproximando, ali, né? Vai garimpando uma coisinha aprendendo aqui. Com o outro, e se aprender junto, né? Exatamente. Que você está falando o tempo todo. Mas eu acho que a gente podia fechar, então, uma coisa que a gente deu uma combinadinha antes, que era de falar sobre a crise do contemporâneo. Eu acho que foi muito abordado aqui, assim, também. Mas acho que tem algo, assim, né, para que deixar um pouco mais claro para a gente, assim, né? Qual que é a crise? Falar um pouco sobre essa crise do contemporâneo. Eu citei esse sociólogo alemão, Hartmut Rosa, né, que escreveu esse livro tão interessante. Ele escreveu um livro muito grande, quer dizer, ninguém vai ler, é um negócio imenso, assim, né, sobre o processo de aceleração. E depois ele escreveu um ensaio menor que chama Aceleração e Alienação. Esse é bem acessível, né? E eu acabei de ler um pequeno livro de uma filósofa francesa que chama A Crise Sem Fim. O título é interessante porque qual que é a crise do contemporâneo?
né? Vamos dizer assim, a resposta seria: o contemporâneo é crise. Ou seja, é crise o tempo todo. Sim. Né? A crise não é um momento Tá. pela qual você atravessa e fala, agora passou. Ele é caracterizado. Não, É uma marca crise. desse tempo. É a marca do tempo. Essa desordem, e tem a ver com isso que você fala também, que você traz da aceleração, né? Aceleração. É isso, essa coisa. E a aceleração, isso cria. De tudo. Isso cria um abismo, vamos dizer assim, um distanciamento entre a vida e o pensamento. Quer dizer, a vida, né, isso que o Rosa fala, os ritmos de vida são cada vez mais acelerados, em tudo. Né? No consumo, no consumo mesmo, aí na técnica, nos relacionamentos, é tudo acelerado, é tudo rápido, tudo passa rapidamente. Né? Isso produz uma incerteza imensa, né? Porque essa espécie de voragem do tempo, ela faz com que os sujeitos eles não consigam, eu vou usar uma palavra antiga da filosofia, transcender, ou seja, nem transcender para o futuro, no sentido de ter uma expectativa de um futuro, nem transcender para o passado, no sentido de receber alguma tradição, nem transcenderem a partir do presente, numa dimensão reflexiva. Sim. Porque o tempo da reflexão não é o tempo dessas informações tão aceleradas. Né? Então, o que acontece? Esse sujeito que não transcende nem para o futuro, nem para o passado, nem, digamos assim, para uma reflexão sobre aquilo que ele está vivendo, né? Ele sofre um processo de encolhimento. Né? O sujeito vai ficando cada vez mais pontual. Ele não tem esse tempo, essa disponibilidade nem para as experiências, assim, né? Para as relações, assim, não tem. Tudo também passa por uma questão, sabe, quase que tecnológica, né? Assim, as relações, o amor, assim, tudo. Né? Mediado, né? O que antes podia ter um impacto, né, como experiência subjetiva para aquele sujeito, aliás, não ganha, né? Não tem. Não existe. Porque a experiência é sedimentação. Não tem tempo nem para angustiar, né? Não tem. A experiência é sedimentação da vivência. Né? A experiência é sedimentação. O que é sedimentação da vivência? Como se fosse tudo descartável também. É descartável. Né? E a experiência, ela exige, só a experiência, se existe uma certa sedimentação, se existe um tempo, um outro ritmo, em que as coisas vão se assentando, as vivências vão se assentando, vão sendo refletidas, vão sendo elaboradas, vão sendo construídas. É isso aqui é falta. Né? A palavra experiência, né, em alemão, é Erfahrung. Fahren é viajar. Significa essa intensidade da viagem, a intensidade reflexiva da viagem, né? Para você fruir, né? E não simplesmente passar pelas coisas, mas fruir as coisas. Isso é que faz a experiência. Né? Essa voragem do tempo não está permitindo isso. Né? Tá bem? Tá bom? Esse é o convite do podcast, é para essa pausa. O convite então, tá sempre esse, é para esse final, então deixa aí a gente também instigado É. para poder buscar esse tempo também de fruição, né? De fruição, de sedimentação. Muito obrigada, muito bom te ouvir. Eu que agradeço, Juliana, Rebeca. E eu quero agradecer o colega seu, professor, filósofo também, né, que é o Clóvis Salgado Gontijo, que colocou a gente em contato. Ótimo. Ele que começou a me ensinar, ele está na Itália, né? Está num projeto de doutorado, pós-doc, né? E ele que me abriu também essa questão da filosofia para falar, Rebeca, o que você está buscando, né? O que vocês estão buscando aí tá numa outra área da filosofia. Ele está na filosofia da religião, né? Na filosofia da religião. A gente está na também. da cultura. Ele é pianista, conhece muita música clássica.
Uma pessoa de grande sensibilidade. Fico agradecido a ele pela generosidade de ter indicado meu nome. Eu também agradeço, né, Ju? A gente agradece muito mesmo. Ele vem também, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. E a gente está aqui, então, é na filosofia da cultura, né? Isso. Não é isso? Isso E transitando aí, né? Como me explicou que não é. Várias coisas. Não é? Transitando. Muito obrigada. Obrigada. De nada, Rebeca. Até. Juliana, eu agradeço vocês. Obrigada. Tá bom? E obrigada, Ju, que eu tô aqui feliz demais, né, gente? Que agora eu não ando mais só. Agora eu tenho uma parceira aqui, bora, né, amiga? É isso aí. Obrigada. E Então, até a próxima. Até a próxima.